iniciando mais uma edição do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje tendo a grata satisfação de estar aqui dentro de uma instituição centenária, que é o Cefet. Nós estamos aqui na mesa com o vice-diretor Maurício Mota, a professora, que é uma das participantes da organização do livro comemorativo dos 100 anos, Deise Pastore, e da Isabela Menezes, que também participou como programadora visual do livro. Vamos iniciar aqui, professor Maurício. Quais são os desafios de uma instituição centenária, que o Cefet já diante da realidade aí do nosso país? Pois é, se for falar em educação, nós sabemos, principalmente a educação pública, diariamente ela enfrenta diversos desafios, e não tem sido diferente para o Cefet ao longo desses 100 anos, Moisés. E hoje realmente enfrentamos vários desafios, seja na questão tanto da econômica, que o Brasil vivencia, mas o que a gente sempre diz é que talvez a principal saída para superar esses desafios hoje, atuais do nosso país, é pela educação, É pela educação profissional, é pela educação dos nossos alunos de graduação, pela pós-graduação, dentro desse projeto complexo que é o Cefet, mas extremamente interessante. Eu tenho certeza que, como uma instituição pública, nós estamos aqui para servir a sociedade. A questão dos nossos alunos, nossos egressos, são eles que realmente vão fazer a diferença para a melhoria desse país. Nós vamos fazer aqui, para você entender legal, esses 100 anos do Cefet, um ping-pong entre os participantes aqui da entrevista. Então vamos, professora Deise, como surgiu o Cefet? Para resolver que situação? Em 11 de agosto de 1917. Pois é, o Cefet surgiu não como Cefet, mas como a Escola Normal de Artes e Ofício Venceslau Braz. E na verdade ela era para formar professores, era uma escola para formar professores para dar aula em outras escolas. Nessa época estava precisando, o governo precisava. E uma curiosidade que essa escola, ela hoje diferente, era uma escola que formava pessoas para não atuar no mercado de trabalho diretamente, mas sim para formar formadores para trabalhar. Acho que foi isso. Maurício, a meta do Cefet é se transformar numa universidade ou já é uma universidade? Bom, Moisés, hoje o Cefet, como eu falei, dentro desse formato complexo que ele já funciona como uma universidade. Hoje, por exemplo, nós somos instituidores, por exemplo, da Andifes, que congrega todas as universidades federais. O Cefet é um dos que iniciaram a Andifes. E desde então, ele já é reconhecido como uma universidade. E o que a gente espera hoje é que nós tenhamos o reconhecimento formal do que nós já fazemos, do que nós já somos. E é isso que a gente vem buscando na questão do reconhecimento formal por parte do governo, do Ministério, de uma ação que o Cefet já faz há muitos anos. Ao longo da nossa trajetória de atuação, o Cefet vem se modificando. Como a Deise falou, o Cefet não nasceu Cefet. E por isso que a gente defende a questão da universidade. Porque nós passamos por diversas institucionalidades ao longo da nossa história e essas mudanças sempre foram, não foi porque o Cefet, um desejo único, exclusivo, interno do Cefet. Foi muito mais do que isso. Foi entendendo as necessidades de cada época, em cada cenário, daí as transformações que foram acontecendo, seja por projetos do próprio governo ou pelas necessidades da sociedade. E hoje, dentro do nosso entendimento, como universidade, nós podemos fazer muito mais do que nós já fazemos hoje, sem esquecer todo o nosso passado, daí a importância
de comemorar e valorizar esse ano do centenário, para mostrar de onde nós viemos e apontar também para onde nós queremos ir, né? Sem perder exatamente a nossa origem. Eu acho que a gente valoriza a origem, mas pensando também no futuro. O Cefet, durante o ano todo, desenvolveu várias atividades comemorativas e um dos pontos marcantes dessa comemoração foi exatamente a publicação do livro dos 100 anos. Isabela, quais foram as dificuldades e os momentos muito felizes na concepção desse produto visual que é o livro? Como é que você... Bom, a primeira dificuldade que a gente teve foi definir o livro em si. Quando a gente começou a pensar no livro, a gente começou a pensar, vai ser um livro que é histórico, mais de artigos. E aí a gente teve essa ideia de, a gente nunca mostrou em fotos, em fotografias, em imagens, o que é o Cefet, o que é essa história do Cefet. Então esse já foi o nosso primeiro desafio, essa definição. E aí a partir daí a gente foi o desafio de procurar mesmo essa história em fotos. A gente foi no arquivo, a gente teve que ir em cada campus tirando novas fotos, pegando outros ângulos diferentes do Cefet hoje também. Eu acho que foi isso. E você acha que a comissão que organizou, conseguiu chegar ao produto final que vocês esperavam? Acho que sim. A gente, bom, falando por mim, eu acho que a gente ficou com bastante orgulho assim, do resultado final do livro. E mostra bastante o Cefet. Deise, o professor aqui, Maurício, falou um pouco dessa fase, né? Pontuou um pouco. Vocês que estudaram aí a história do Cefet e tal, como é que você poderia resumir aí as fases principais aí da transformação da escola de ofícios, né? Artes e ofícios. Ao centro universitário ou escola técnica e já para ser universidade, como na prática ela é? Eu acho que o Cefet sempre visou muito ajudar a sociedade como um todo, né? Desde o início, formando professores. Quando ele mudou para escola técnica, né? Primeira Escola Técnica Nacional da Guanabara, foi já para suprir uma necessidade de mercado que era a invasão da tecnologia, a revolução, na verdade, da indústria, né? Então, era formar realmente técnicos e pessoas para atuar no mercado de trabalho. Foi tão forte essa mudança que você não tem uma mudança, nesse momento, só uma mudança contextual, de educação, você tem uma mudança física. A escola passa toda por um processo de reformulação. Ela é demolida, como se conhece, né, em 37, 38, e ela só vem de novo a voltar em 41, se eu não me engano. Quer dizer, e aí já com uma outra cara, que é aproximado que tem-se hoje, né, depois só foi se incorporando mais prédios, mas já mais ou menos com o perfil que a gente tem hoje, e formando técnicos. Acho que uma outra fase marcante, ela passou por algumas outras mudanças de escola técnica. Uma outra fase marcante foi quando virou Centro Federal de Educação, que foi por conta das engenharias, porque a gente começou a também formar, por conta de uma demanda de mercado, formar engenheiros. E nessa época, o Cefet formava engenheiros mais que a gente chama de chão de fábrica, eram engenheiros industriais para trabalhar em indústria mesmo, não na concepção, mas trabalhar dentro da indústria, na produção. Né? E foi muito feliz nisso, os nossos engenheiros sempre foram, como nossos técnicos, tá? Sempre foram muito reconhecidos no mercado de trabalho, né? Sempre, até hoje. Então, acho assim, eu fico muito feliz ao saber que eu sei que eu passo por dificuldades, a gente passa porque o momento do Brasil, nesse momento, não é bom para empregar os nossos alunos, mas eu acho que as outras universidades de engenharia faculdades de engenharia passam por mais problemas que a gente, porque, em geral, os nossos alunos são muito bem aceitos. Então, assim, eu acho que o outro grande ponto de mudança foi quando veio em 67. Né? 67. A mudança para engenharia.
Professor Maurício, vice-diretor aqui do Cefet, eu tenho uma ligação aqui com o Cefet mais emotiva, né? Emocional. Eu tentei entrar no Cefet, mas não consegui, certo? Eu fui lá para a ETIT, na Escola de Química e Têxtil do Senai, lá no Riachuelo, no bairro de Riachuelo, aqui no Rio. Mas meu filho acabou entrando aqui no Cefet, né? Ele hoje é estudante aqui do Cefet de eletrônica. Como é que é o Cefet perante o ensino técnico e o ensino superior? Né? Qual é a posição do Cefet? Porque a gente de fora, eu pelo menos, sou uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre... Eu sinto que o Cefet tem um nome, né? Uma presença forte. Mas o que você poderia falar disso? Como é que é o Cefet perante o ensino superior e o ensino técnico no Brasil? Então, Moisés, isso é motivo de orgulho para nós, que ao longo da história, que é difícil falar só do Cefet atual sem esquecer toda a história dele, né? Então, o que a gente sempre fala, o Cefet nasceu para ser referência, né? Como a Deise falou em 1917, ele nasceu para ser referência, foi a primeira escola normal do país para formação para educação profissional, que não existia no país. Em 17 a gente estava falando poucos anos do término da escravidão, né? Várias pessoas, escravos ou alforriados ou antigos escravos, né? Nas ruas, sem empregos, né? E aí precisava o quê? Formar para o trabalho. E quem é que forma, né? Se não existia um professor, né? Então o Cefet já nasce como referência, como essa primeira escola normal de artes e ofícios. Em 42, né, quando a gente se transforma em Escola Técnica Nacional, novamente ele é referência para a formação técnica em todo o país, né? A gente está falando da Era Vargas, né, que é o processo da industrialização do Brasil, que não adianta você ter um projeto de industrialização sem ter os profissionais habilitados. E o Cefet, mais uma vez, era referência. Em 78, né, como a Deise falou, vem a questão da referência, da questão das engenharias voltado para a produção, né? Então é um profissional diferenciado também, né? E a gente vem mantendo, apesar hoje não tem a denominação do engenheiro industrial, né? Ele é um engenheiro tanto formado por todas as universidades, mas a gente ainda tem aquela origem da prática, né? De o saber fazer, né? Além da questão conceitual, a questão prática, né? Então, o que a gente vê, o Cefet, em toda a sua história, ele vem sendo criado e transformado como referência, como modelo nacional. Hoje ainda, se você conversar com várias outras instituições congêneres, você vai ver que o Cefet ele é encarado como uma referência. Eu acho que todos têm a sua autonomia, mas a história do Cefet já traz essa referência junto. Então, hoje no mercado, como eu falo, existe um reconhecimento entre o aluno formado pelo Cefet, né, seja no curso técnico, seja nas graduações. Para você ter uma ideia, durante muitos anos e ainda hoje, que a gente fala as engenharias que dão de infraestrutura, que é a mecânica, a elétrica, né, a civil, basicamente quem mais oferta vagas de entrada no Rio de Janeiro é o Cefet RJ. Apesar de termos outras instituições até maiores, com engenharias mais diversificadas, né? Mais modalidades, mas naquelas que a gente reconhece hoje como necessárias para o desenvolvimento de qualquer país, hoje o Cefet, vindo da sua origem, né, da questão industrial, é o que mais oferta. Então, o próprio mercado ele tem esse reconhecimento da qualidade dos seus alunos, né, seja no técnico, seja na graduação, e na pós-graduação, que é mais recente, mas também não é tão recente, desde 92 nós atuamos na pós-graduação e agora com mestrados e doutorados. Então eu diria, o Cefet ele tem, que a gente chama naquele projeto de verticalização. Um aluno ele pode, como nós conversávamos anteriormente, ele chegar aqui para o curso técnico e sair um doutor. Só cabe a ele essas decisões, né? Então a gente tem, um caminho, uma trajetória de formação em que tem várias saídas. Ou seja, a decisão é do próprio aluno. Ele pode sair no curso técnico para ir para o mercado, ele pode continuar na graduação
e sair, por exemplo, como engenheiro ou outras graduações que hoje o Cefet também oferta e ao longo desses anos ele vem crescendo, ou seguir para pós-graduação e ser um mestre, seguir sair um doutor. Então, existe todas essas possibilidades. Então, o Cefet, eu diria que hoje ele te dá uma possibilidade de formação excepcional. Mas eu vi ali nas metas até 2019 que vocês têm outras ambições. Aonde o Cefet vai chegar? Pois é, o nosso grande projeto, que a gente chama de projeto institucional, é a transformação em universidade. Hoje, nesse momento, uma universidade voltada para as ciências aplicadas, como a gente tem encontrado em vários países. Quer dizer, por isso que eu falo, reconhecer a sua história, né? O Cefet nasceu com a questão do trabalho, né? Da prática para o trabalho. Então, na questão da universidade, é ser uma universidade inovadora também, né? Porque existem vários tipos de universidade. O que a gente está propondo é uma universidade que tenha também a questão conceitual, que tem que existir, mas também a questão da prática do fazer, né? Daí as ciências aplicadas. Vocês nos aguardem que a gente volta já, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Fique aí, não saia não. Então, voltamos aqui com uma entrevista meio coletiva sobre os 100 anos do Cefet. Nós estamos aqui no campus Maracanã, fica aqui perto do estádio Maracanã, que é onde, inicialmente, em 1917, foi iniciado essa grande obra do nosso país. Professora Deise, descobri que aqui a gente pensa no Cefet, em cursos técnicos, em cursos inicialmente técnicos e mais engenharia, etc. As mulheres, obviamente, que já ocupam hoje uma posição muito destacada. Mas em 1917, como é que foi você, uma professora, descobrir isso nessa sua pesquisa? A gente tem uma comissão de 3 mulheres, né? 3 mulheres, já então? São 3 mulheres. E a gente descobriu que, nos estudos, né, que essa instituição, no início, quando era Artes e Ofícios, ela era uma instituição com mais presença feminina. Nós tínhamos mais matrículas do sexo feminino do que do sexo masculino. E uma outra, assim, também curiosidade, bom, não posso dizer de curiosidade, mas que a gente tinha negros. Para 17, você tem uma escola que estava formando professores negros. Hoje eu acho que eu posso dizer que essa escola é inclusiva e está sempre na vanguarda do conhecimento, de tudo, da sociedade, desde 17, formando mulheres e formando negros. A diversidade no posto de comando. Sempre nessa escola. Então, assim, além da qualidade, nós sempre prezamos pela inclusão social de todos, ou seja, é uma escola que está sempre presente na sociedade. E essa relação da escola com a sociedade, ao longo do tempo, ela vem crescendo, além de receber, né, como você está dizendo, as mulheres e os negros que eram muito mais discriminados do que são hoje na época. Você acha que a escola também tem avançado nesse quesito da relação com a sociedade? Eu acho que sim. A escola, a gente tem projetos de extensão, projetos extensionistas que estão sempre tentando trazer mais a comunidade. Quando eu falo projetos extensionistas, não só formar alunos, né? A gente também formar estudantes. A gente também tenta trazer a comunidade presente, estar presente dentro da instituição, conhecendo o que a gente faz, fazendo projetos também para ajudar a melhorar a sociedade. Os alunos estão sempre engajados em algum projeto. Quando teve a tragédia da região serrana, todos eles se mobilizaram imediatamente para poder fazer campanhas de
recolher agasalhos e levar agasalhos, levar comida, levar água, foram ajudar, fizeram um projeto que foi o do aluguel social, eu não sei se vocês sabem, é um projeto do Cefet, saiu daqui a ideia. Então, assim, é uma escola... Esse que foi assumido pelo governo? Do aluguel social? Foi uma ideia... De dar uma contribuição para as pessoas que perderam a casa? Perderam casa e tudo. Foi uma ideia que começou com um projeto de extensão daqui, que foi da Turma Cidadã. Então, eu acho que a gente sempre está tentando ajudar ao crescimento da sociedade. Eu acho que sempre se teve um compromisso muito grande aqui dentro. E eu fiquei muito feliz de saber que isso acontece não só hoje, mas vem acontecendo desde 17. Quer dizer, é impressionante. É realmente uma escola que... Está no DNA. É uma escola que tem de tudo para ser sempre muito presente na sociedade. Isabela, sobre a construção do livro, o Cefet, depois de um determinado tempo, né, passou a ter vários campos espalhados pelo estado e tal. Como é que foi esse trabalho para vocês recolherem tantas informações e tratar isso? Pois é, essa parte das fotografias foi muito, muito legal para mim, pessoalmente até. Porque eu trabalho aqui desde 2009 e não conhecia os outros campos. Eu sempre vim só para o Maracanã e não conhecia. E eu fui a cada um deles, eu e o fotógrafo, que é o Jânio, que também trabalha aqui, e nós fomos conhecendo e vendo as diferenças que existem em cada campus. Tem cursos próprios para corresponder, até tendo a ver com o que o Gancho estava, a sociedade de cada município precisa, né? Então, elas são características muito próprias cada campus, e isso acho que a gente conseguiu passar nas imagens. Professor Maurício, essa relação, você já falou sobre a presença do Cefet no Brasil, né? Na relação com os outros centros de tecnologia que trabalham o ensino superior e o ensino técnico. E como é que é o relacionamento do Cefet com as novidades em nível mundial, em nível internacional? Como é que isso, o que você poderia nos falar aí para os telespectadores da TV Comunitária do Rio? Sim. Bom, o Cefet, dentro dessa diversidade de ações, né, que ele tem, um dos exemplos claros de interação internacional vem, por exemplo, através das pesquisas, né, dos pesquisadores do Cefet, em atuação conjunta com pesquisadores estrangeiros, né, você cria laços, né, de interesse mútuo e dessa forma as cooperações, né, para desenvolvimento e geração de conhecimento, né, uma das formas usuais do Cefet, mas também ações bastante diversificadas, como por exemplo no caso das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos Brasileiros de 2016. Desde 2011 o Cefet atuou na discussão e estruturação, né, dentro das Olimpíadas, motivado pelo grupo inglês, de universidades inglesas, em 2011, que estava se preparando para os Jogos de 2012. O Cefet participou das aberturas teste, né, dos eventos teste em Londres, e a partir de 2012 começou a atuar, e aí também, por isso que a gente fala, a gente tem muito orgulho dessa instituição, né, capitaneou um consórcio de todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro em prol dos Jogos Olímpicos, né? Para você ter uma ideia, Moisés, falando aqui na parte de transmissão, né? Nós, dentro do que a gente chama de legado olímpico, o Cefet capacitou 200 estudantes universitários para trabalhar nas transmissões dos Jogos Olímpicos, né? Talvez tenha sido o primeiro emprego daquele aluno, virou como um legado olímpico, né? A sua capacitação, participação efetiva nos Jogos Olímpicos, né? A gente conseguiu através do serviço de radiotransmissão, né, olímpico, né? E a capacitação foi toda aqui no Cefet, né? A seleção, a capacitação, a base de apoio à empresa de radiotransmissão dos Jogos Olímpicos se deu aqui dentro do Cefet, né? Então nós tivemos grupos de alunos indo a Londres, né, que tiveram
a capacitação inicial em voluntariado, né? Recebemos estudantes ingleses constantemente. O Cefet recebe através, por exemplo, de intercâmbio, estudantes alemães, ingleses, franceses. Hoje nós temos há mais de 20 anos um projeto, que é um projeto governamental para apoio à formação de profissionais de países africanos e da América Latina, né? O estudante vem aqui e faz o curso completo dentro do Cefet, né? Então, muitos daqui, por exemplo, nós temos exemplos de estudantes, principalmente dos países africanos, que saem daqui para assumir cargos de primeiro escalão nos seus países, pela falta, né, de profissionais daquele país. A gente está trabalhando aqui lapidando, né, pedras que vão preciosas dos dirigentes de outros países, de outros continentes, né? Exatamente. E ao mesmo tempo nós enviamos alunos do Cefet, né? Por exemplo, você tem uma ideia, com a Alemanha nós temos mais de 27 anos de cooperação, né? Enviando alunos, enviando professores. Há 2 anos atrás nós tivemos a vinda, foi um projeto que a gente vai repetir provavelmente no ano que vem, de 10 alunos alemães, um professor alemão, isso no curso de Engenharia Mecânica aqui do Maracanã, com mais 20 alunos brasileiros. Nós tivemos uma turma, né, que serviu para o aluno alemão e para o aluno brasileiro, e dado por um professor alemão em inglês, né? Então, assim, são projetos, como a Deise falou, inovações que a gente vem testando sempre para melhoria, né, da formação do nosso aluno, né? Então, hoje nós já iniciamos também o projeto de dupla diplomação, né, em que o nosso aluno fica algo em torno de 1 a 2 anos fora, né? Principalmente os nossos principais parceiros hoje são parceiros europeus. Então ele recebe um diploma do país de origem, seria aqui do Cefet, recebe um diploma se for engenharia, de engenheiro pelo país, e pelo Acordo de Bolonha ele recebe também o mestrado daquele país. Então a gente está agregando valor à formação do nosso aluno, abrindo o mercado para esse egresso, ou seja, ele não é mais um profissional que chega, por exemplo, na Europa com um diploma brasileiro para ser reconhecido na Europa. Não, ele tem um diploma brasileiro, mas ele tem um diploma europeu também, né? Então, essas são as inovações. Quando você pergunta o que a gente está pensando para frente, é a internacionalização. Hoje o Cefet ele é uma instituição que atua fortemente na internacionalização, né? Vários alunos, isso muda a vida do aluno, né? A cabeça, a experiência de vida que ele tem de estar em outro país, uma outra cultura, né? Ele aprende a se portar, né, como cidadão, porque ele está fora do seu país, da sua origem, né? Então isso agrega experiência, agrega cultura. O que a gente quer quando a gente fala do egresso, de um profissional, é mais do que um profissional tecnicamente bom. É um profissional, mas também um cidadão que seja ético, né, que conheça a sua responsabilidade na sociedade. E a gente trabalha isso muito, Moisés, principalmente por ser uma instituição pública, né, que ela é mantida com o dinheiro de todos, né? Então, eu acho que quem sai daqui, né, como um egresso, ele tem que dar valor a esse diploma e saber que ele tem uma responsabilidade de fazer o melhor possível dentro da área que ele se forma para melhorar a sociedade. Então é isso que nos move aqui como servidores públicos, e hoje a gente vê um movimento muito grande, né, de denegrir a imagem do serviço público, mas é esse serviço público que a gente tem aqui que modifica a sociedade, né? Esse serviço público aqui, que bancado por toda uma sociedade, né, ele forma pessoas que vão melhorar cada vez mais essa sociedade, né? Então eu acho que esses 100 anos, esse centenário, ele ressalta e mostra que uma instituição como o Cefet é possível, uma instituição de qualidade, pública, gratuita, é possível e tem que ser valorizada. Muito bem, isso mesmo. Ganhou meu apoio e meu voto.
Deise, você então, nesse mergulho aí na história do Cefet, que obviamente você, eu acho que todas as três, depois você podia falar inclusive da terceira, né, que não pode estar aqui porque está viajando, quais as outras questões que você destacaria nessa imersão nos 100 anos do Cefet? Toda a pesquisa e todo o tempo que a gente, né, passou olhando e investigando, né, como os anos se passaram aqui dentro dessa escola, né? Sempre, e uma coisa que me marcou também é que sempre o aluno dessa escola teve muito orgulho de ser aluno dessa escola. E isso é uma coisa assim que eu não sei se todas as escolas podem se orgulhar de falar isso, mas o Cefet pode se orgulhar de falar que todo aluno do Cefet se orgulha de ser aluno do Cefet. E isso a gente viu em fotos, viu passando por vários pontos da história. Uma outra coisa que essa escola, ela passou por muita história, né? Nós tivemos aqui dentro grandes cantores cantando, nós tivemos aqui dentro refugiados políticos, nós tivemos aqui dentro. Então, assim, o chão dessa escola conta a história um pouco também do país, do que esse país viveu em 100 anos. Quer dizer, se registrou grandes movimentações culturais, se registrou grandes acontecimentos políticos, históricos. Então, assim, foi uma caminhada, me marcou muito passar por toda essa, como é que eu vou falar, essa riqueza histórica. E eu estava estudando, não a história, né, geral, eu estava estudando só a história de uma escola, de uma instituição, e isso me marcou muito, assim, marcou muito ver como os estudantes amam essa escola e como essa escola contribuiu realmente, historicamente, para vários acontecimentos no país. Então, a escola, como disse Maurício, é uma referência, né? Desde o início uma referência, então ela conta um pouco, a sua vida é um pouco a vida do país, né? Em parte uma influência e uma troca, uma sinergia, não? Uma sinergia com o país, exatamente. Eu acho que se você for olhar, localmente, né? Você pode ver a história do país inteiro. Se você ler a história dessa escola, você pode ter pinceladas da história do país inteiro. Culturalmente, tecnologicamente, por causa de toda a evolução tecnológica, e historicamente. Eu acho que foi muito rico, é um trabalho muito rico. E eu só queria ressaltar um pouco a questão de ser uma escola que tem toda a parte de preocupação com a sociedade, uma escola pública, né, que tem preocupação com a sociedade em geral e de qualidade. Eu acho que hoje a gente tem que bater muito nessa tecla no Brasil, porque estão falando muito mal das instituições públicas. E não é verdade, pode ser até verdade para algumas instituições públicas, mas para essa instituição pública não é verdade. Essa instituição, ela é uma instituição que é pública e de qualidade e que sempre prezou pela qualidade, sempre prezou por ajudar o seu aluno, ajudar a sociedade, inserir as pessoas e sempre visou o crescimento do país. Então, assim, foi muito legal ver isso desde o início, 100 anos de história contada, numa instituição que sempre visou o crescimento desse país e ajudou o crescimento desse país. Esse espírito de vira-lata que a gente já conhece, né, de muitos segmentos sociais e lideranças, de que valoriza só o que é de fora e não consegue reconhecer, porque eu acho que eles têm um interesse também, que é o interesse comercial, financeiro, de destruição. É o tal do Estado mínimo, né, quer dizer, um Estado onde não há uma participação mais intensa, né, de agregação da população. Isabela, que outros aspectos você destacaria nessa construção do livro e que era importante a gente contar aí para os nossos telespectadores? Então, na construção, que nem tinha destacado, a gente começou pela o que a gente já tinha. Então, a gente foi no arquivo, a gente ia as 3 no arquivo, e começamos a remexer no passado. Vimos fotos e a partir dessa pesquisa é que a gente começou a separar o que seria realmente o livro. E aí vieram essas seções do livro. A gente viu, principalmente no passado, a gente viu muitos símbolos, a gente viu símbolos de cada curso, por exemplo, que hoje a gente se perdeu um pouco.
a gente trouxe isso de volta para mostrar para os alunos, flâmulas, coisas antigas. Então a gente criou uma seção de símbolos. A gente tem a seção dos espaços, as transformações dos espaços. Uniforme, eu vi umas fotos de uniforme da época. Um símbolo, transformação que teve no uniforme também. Que tem a ver também com os costumes, né? Como é que as pessoas se vestiam, etc. A cultura de cada instituição, instituição não é só, mas de cada época, né? Isso tudo a gente foi separando e colocando no livro. E como é que vocês, a comissão, teria, digamos, como é que o povo que está nos assistindo aí vai poder ter algum contato com o livro? Ele vai estar disponível ou ainda não tem uma decisão, ou vai estar disponível na internet? Tem alguma coisa que vocês já elaboraram ou ainda estão pensando? A gente ainda está pensando. Por enquanto ele está disponível na biblioteca da escola, para quem quiser folhear, conhecer, fica à vontade. E aí a gente ainda está nesse pensamento, se vai fazer uma outra edição, se será possível a venda ou colocar na internet. Mas a gente vai, até lá, até a decisão, a gente vai dando uns petisquinhos no nosso site. Maurício, você falou sobre a relação no Brasil, né, o papel do Cefet no Brasil, o papel internacional, que você destacou bem. Especificamente, as empresas que vêm aqui pegar os alunos e tal, que aspectos você destacaria nessa relação com o mercado? Porque a instituição não é mais só uma instituição de formação técnica, é uma instituição universitária, uma universidade, mesmo que o nome ainda não esteja definido assim. Então, ele tem um aspecto muito mais geral, mas ele continua tendo essa relação, essa receptividade do mercado que precisa de profissionais, engenheiros e técnicos e tal? Sim, lógico. Apesar, já foi tocado aqui, da questão da crise, hoje o Cefet tem mais de 3.000 empresas conveniadas para estágio e emprego, né? E constantemente a gente tem uma diretoria voltada também para essa ligação, né, com as empresas, mas constantemente a gente vem discutindo. É comum acontecer, por exemplo, empresas que queiram chegar ao Brasil, por exemplo, na área de petróleo, né, e negociar conosco a questão da formação de profissionais. Para você ter uma ideia, Moisés, em Itaguaí nós temos um campus, né, que a gente chama o campus de Itaguaí. Ele foi construído pela empresa Vale. Da Vale do Rio Doce. A antiga Vale do Rio Doce. Agora é Vale. Hoje Vale. Por quê? A Vale, você sabe que ali naquela região de Itaguaí são os terminais, né? Todo o escoamento da produção dessa empresa, né, citando uma delas, mas uma grande empresa, o escoamento se dá através do terminal naquela região. E ele precisava de um profissional de logística de portos. Então, qual foi o acordo? Eu diria que talvez quando a gente fala de referência do Cefet, é mais uma referência emblemática, que foi o investimento de uma empresa privada, em que o único compromisso da instituição foi formar profissionais, né? E profissionais daquela região. Então, ao mesmo tempo, a gente desenvolveu a região, atendeu a necessidade de uma grande empresa, dando emprego aos moradores e habitantes daquela região, e, em contrapartida, a empresa construiu todo o complexo que a gente tem do campus de Itaguaí, e de um curso técnico surgiram diversos cursos como engenharia mecânica, engenharia de produção naquela região. Então ela não construiu só para o curso que ela precisava, ela construiu um complexo que se denominou Campus Itaguaí, e daí nós abrimos outros cursos que nem sempre vão atender aquela empresa, mas ao desenvolvimento daquela região. Então, o que a gente fala hoje com a atuação do Cefet, que vai além do Maracanã, né, e para mais 7 campi, né, 8 contando por Maracanã, nossa sede, um dos nossos compromissos além da formação de pessoal, de profissionais, em cada região que nós nos inserimos, o desenvolvimento também daquela região, né, conversando com o poder local, conversando com as empresas, né? Então é essa ligação que é benéfica, inclusive, para os nossos alunos quando se formam, que já existe esse vínculo e reconhecimento entre a instituição
e as empresas, a municipalidade, a região, né? Então, esse é o nosso compromisso, também no desenvolvimento de cada região. E o que você falaria do trabalho na formação dos estudantes como cidadão? Porque eu vi ali também na missão de vocês, né, que o Cefet, para o futuro, o objetivo é formar os cidadãos. Eu estive aqui numa cobertura anterior da TV comunitária, você estava lá comandando a abertura do evento, que foi o Modov. Essa experiência com os estudantes e com eles terem uma participação mais intensa e autônoma, né, de certa forma, quais são as questões aí, sim, além do Modov? Ou sim, nós temos vocês acham projetos que é importante? Fantásticos. O Modov é um deles, né? Porque o Modov ele trabalha com a questão da diplomacia, né, das diferenças. Então, na verdade, é uma encenação, é uma, né? simulação. É uma simulação da ONU. Basicamente é isso, né? Então, a cada ano são escolhidos diversos conflitos, né? Então, você tem os alunos fazendo e defendendo, né? Não é só uma representação, ali tem que fazer a defesa, seja ele um país árabe, né? Seja ele Israel, seja ele um país europeu com a questão da imigração. Então, na verdade, o projeto, por exemplo, Modov, que é coordenado pela professora Regina Pérez, é um projeto muito rico que ele ensina, e não só ensinar, o aluno vivenciar as diferenças. É saber que no mundo, apesar de todas as diferenças, é possível existir, é possível se viver com as diferenças e respeitar as diferenças, né? Então, o Modov é um dos exemplos. Nós temos, por exemplo, também o time Enactus, que ele trabalha com empreendedorismo social. Esse time ele trabalha com questões reais, né? Eu vou te dar... o Cefet foi representante do Brasil. Isso é um movimento internacional de empreendedorismo social. O Cefet, desde 2000, ele já foi 3 vezes campeão nacional e representou o Brasil fora, na taça internacional, com projetos, por exemplo, de cooperativas de produtores de frutas e alimentos no Quilombo e Angra dos Reis, né? Então, os nossos alunos entram com conhecimento, orientado por professores, com conhecimentos que eles já começam a adquirir aqui da sua formação, como, por exemplo, de logística, de planilha de preços, né? De plano de negócios, e ajuda essa comunidade a ter a sustentabilidade do seu negócio. Então, são exemplos que não saem da simulação e entram no mundo real, né? Com o efetivo resultado de modificar a vida de pessoas, né? Isso aconteceu com pacientes psiquiátricos do Pinel. Nós trabalhamos com a questão de produtos que eles produziam lá, com a questão do Quilombo em Angra, né? Então, são vários exemplos, né? A Turma Cidadã também é um outro projeto social que trabalha uma outra vertente, mas também muito focada e ligada com a sociedade. Então é isso que dá essa experiência, essa vivência ao nosso aluno, né, que vai além da sala de aula, né? Então ele tem a sua formação profissional, né, a questão da formação técnica, né, o conceito, mas também a questão de cidadania. Então, esse é um valor muito importante para nós do Cefet, essa questão da cidadania, de entender qual é o papel de cada um de nós na sociedade, né? Então, esses projetos, quando você fala do Modov, ele é aplicado para alunos do curso técnico, né? O time Enactus para graduados. Então, assim, essa questão de cidadania permeia desde o curso técnico até a pós-graduação. Por exemplo, um dos nossos cursos de sucesso é o mestrado em Relações Étnico-Raciais. Talvez seja o único do país com um programa específico, não é uma linha de pesquisa, é um programa específico na discussão de relações étnico-raciais. Você pode até perguntar, mas no Cefet, que é muito voltado para a engenharia, né? Mas eu digo, vai além da engenharia, além da tecnologia.
entra tecnologia e cidadania, né? Então, mostrar essa diversidade e essa complexidade que é o Cefet, né? Que é o mundo aqui. Então, fica o convite aos telespectadores a conhecerem o Cefet. A gente tem o maior prazer de mostrar, prazer e orgulho, né? Acho que a principal palavra aqui é o orgulho de mostrar o que é o Cefet para a sociedade, né? Isso a todo momento nós estamos aqui de portas abertas, chegar aqui vai ser muito bem recebido, né? E, de preferência, se torne um aluno nosso, né? Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo último para a gente voltar com as considerações finais, em particular, cada um falando um pouco do seu sentimento em participar dessa instituição centenária que é orgulho do nosso país. Então, voltamos para a última etapa aqui da entrevista, falando do centenário do Cefet. Como foi dito aqui, o livro está disponível no site do Cefet, que aí é fácil, né? Qualquer buscador, é só colocar Cefet RJ, que você localiza lá e você vai poder ter acesso às fotos, que vai dar uma panorâmica da história dos 100 anos do Cefet. Agora, na parte final da entrevista, eu vou pedir a vocês que cada um fale um pouco da trajetória de cada um aqui, como é que se sente participando dessa instituição centenária, começando aqui pela professora Deise. Eu sou matemática de formação, eu cheguei no Cefet em 2006 para dar aula para engenharia. Eu não imaginava encontrar uma instituição tão rica em diversidade, em tudo que eu encontrei aqui, porque eu também fiz escola técnica, eu sou do Espírito Santo, eu não sou do Rio, mas eu fiz escola técnica também lá. Mas o Cefet aqui, ele é muito mais, ele é uma instituição que abraça todos os níveis de ensino, e isso para mim foi surpreendente, foi realmente surpreendente. E muito bom, é uma instituição onde você lida com alunos de todas as idades, alunos que desde o doutorado lá em cima, né, já qualificaram tanto, alunos que estão entrando no ensino técnico, que ainda tem tanto para aprender, uma estrada tão longa. E assim, conviver com os professores, com pessoas apaixonadas pelo trabalho, pessoas que realmente amam andar nessa instituição e têm um carinho enorme. Viver também um lado mais humano, assim, porque eu sou matemática é aquele pessoal meio mais... E nesse lado aí, professora, esse aspecto que o pessoal fala muito mal do serviço público, como você já destacou, o professor Maurício também. Então aqui é uma dedicação, não é esse negócio de servidor público que não liga para... Isso aí é uma visão preconceituosa e destrutiva do serviço público. Eu acho. Eu vou contar a história, eu vou aproveitar para pegar um gancho e contar a história da professora Tereza Fachada, que também foi da nossa comissão do livro 100 anos, e ela não pôde estar aqui agora. A professora Tereza Fachada, ela é aposentada do Cefet já, mas ela não consegue parar de trabalhar. Ela participou da comissão do livro, né, para a gente fazer o livro. Ela tem alunos de mestrado, ela tem alunos de doutorado, ela dá aula ainda para os alunos de mestrado e doutorado. Ela tem alunos de iniciação científica, tanto do médio até como da graduação. Ela sempre está aqui dentro, ela não para nunca de trabalhar. Então, quer dizer assim, se você pensar de tudo que estão falando, você pega um professor que já está aposentado e continua se dedicando como se não tivesse, sem ganhar nada para isso, a instituição que ela sempre se dedicou antes. Então, eu acho que isso mostra, assim, a história da Tereza mostra um pouco assim como é o servidor público que está aqui dentro, um servidor que veste a camisa, que fica aqui às vezes até meia-noite para poder resolver um problema, que não é nenhuma obrigação dele ficar. Então, quer dizer, eu acho que aqui dentro a gente tem um reduto de pessoas
compromissadas com o seu trabalho, né? Eu acho que ele é um bom exemplo para o serviço público. Gostaria muito que todos seguissem. Isabela, e você, como é que você sentiu participando desse mergulho aí e participando aqui dessa instituição? Então, eu fiz desenho industrial, né? Então, a princípio, eu não teria tanta ligação. Só que eu, desde pequena, eu tenho essa ligação com meu pai. Desde pequenininho eu vejo meu pai. Meu pai foi professor daqui e trabalha aqui há muitos anos. Ele trabalha até hoje. Então eu já tinha essa relação afetiva com o Cefet, mesmo sem ser profissional. Então eu tinha pensado em trabalhar aqui. E entrei em 2009 e desde então eu adoro trabalhar aqui. Eu fiz amigos, eu vejo pessoas realmente interessadas, correndo atrás. Eu gosto muito do que eu faço. Tive muito orgulho de participar de todo o processo do centenário do livro e de todos os eventos desse ano. E acho que é isso. Gosto muito. É uma apaixonada. Sou. Chegou a sua vez final, professor Maurício, vice-diretor, agradecendo aqui a TV Comunitária, em particular eu que sou diretor lá da TV, por essa oportunidade de mostrar um pouquinho dessa instituição que é Orgulho do Brasil. Conta um pouco sobre a sua emoção de estar nessa instituição e qual é a sua trajetória. Olha, Moisés, eu vou dizer que esse centenário é muito marcante, né, para mim. E ver esse livro, eu me vejo dentro do livro, né, porque eu estudei aqui como aluno do técnico, né, fiz a opção de seguir para engenharia, fiz engenharia mecânica aqui, fui para o mercado de trabalho, trabalhei como engenheiro, em determinado momento fui fazer a minha capacitação, minha titulação na área de mestrado, doutorado, e fiz o concurso para o Cefet, voltei ao Cefet. Essa é uma característica que você vai encontrar de vários servidores aqui, são ex-alunos, é quase que um compromisso, né, assim, uma retribuição, né, seja emotiva, emocional, mas também uma retribuição a gente saber que aqui é um excelente ambiente para se trabalhar, você consegue fazer as coisas, né? Você vê, todo mundo veste a camisa, você consegue modificar. Eu sempre falo que uma das coisas mais gratificantes é você trabalhar com pessoas, né? São os nossos alunos. Você vê o brilho nos olhos desses alunos, numa descoberta, né? na questão de aquisição de um novo conhecimento, e você vê o sucesso deles lá fora, é o nosso sucesso também. Então, toda a minha trajetória como ex-aluno e hoje, há mais de 27 anos como professor aqui do Cefet, ver um produto desse, né? Um resultado que é o livro do centenário, esse registro, assim, é uma coisa que toca muito a todos nós. Quando você fala como é que a gente pode ter esse livro, eu já tenho recebido vários telefonemas, né, de ex-alunos, a nossa associação de ex-alunos que ajudou muito na aquisição das imagens, né? É importante registrar aqui a Associação de Ex-Alunos do Cefet, Escola Técnica Nacional e Cefet, ajudou muito. Vários deles já estão procurando como obter esse livro, né? A gente está terminando agora a tiragem do livro, estamos pensando realmente na questão do meio eletrônico para estar disponível mais amplamente para todos. E eu diria que realmente comemorar, essa seria uma grande homenagem à instituição como o Cefet, né, que é capaz de mudar a vida das pessoas, é capaz de construir futuros, né? Então é isso que nos move, é isso que nos motiva, né, nos anima a cada vez mais estar mais envolvido com essa instituição. Então aí fica mais uma vez esse convite, né, que conheçam o Cefet, né, se tornem alunos. Aqui eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer uma instituição pública de qualidade. Então, pessoal, chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer aqui ao Maurício, a Isabela e a Deise, certo? Pela oportunidade de a gente mostrar a você uma instituição que é orgulho do Brasil. Servidores públicos que são servidores públicos, eles não são funcionários públicos, eles são servidores que servem ao nosso país e um exemplo para
a sociedade. Você querendo pesquisar sobre o livro, certo? Entra no site do Cefet, basta fazer uma procura aí no Google, que você vai encontrar, ou qualquer outro buscador do Cefet, e você vai encontrar informações sobre a instituição. O Maurício aqui já convidou você a conversar com seu filho, com seus parentes, com seus amigos, para disputar as vagas aqui do Cefet para ter uma formação de qualidade. E a TV Comunitária agradece a sua paciência de estar acompanhando a gente aqui nessa entrevista, que pode ser vista aqui no canal 6, como você está vendo, ou através do nosso portal na internet, www.tvcerrio.org.br. Nós também estamos disponíveis no Facebook e no YouTube. Até a próxima edição.